Boa tarde a todos. Tá bom o volume? Tá legal? No caminho de Araraquara para cá, eu estava com a voz mais forte, mais disposto, barriga mais vazia. Mas o José Henrique, que já esteve aqui com vocês, enquanto eu dirigia, ele com um saco de biscoito desse tamanho, só ia pondo o biscoito na minha boca, sabe? Aí eu cheguei aqui assim, estufado. Mas, o mês de Chico, não é? Nosso querido Chico, ali está a foto, e as imagens todas que foram passadas, representando as fases da sua vida, não é? Essa pessoa extraordinária, que é Francisco Cândido Xavier, porque fisicamente não se encontra com a gente, espiritualmente sim, não é? A morte não existe. Há apenas a vida, não é? Nós vivemos sempre. Nós fomos criados por Deus, nosso Pai eterno, simples, ignorantes, sem nenhum conhecimento. E a nossa jornada se inicia e nós vamos caminhando pelos séculos, pelos milênios, milênios de milênios, e caminhamos todos nós até chegarmos no momento que nós nos encontramos, de seres humanos, criaturas humanas que raciocina, que pensa, que toma decisões, que sabe o que é certo e o que é errado em certa extensão, tem responsabilidades. Normalmente esquecemos das responsabilidades, pensamos mais na fantasia da vida do que da realidade da vida, e vamos continuar caminhando, vivos, pela eternidade. Nós pertencemos à eternidade. A nossa vida física é transitória. Nós nascemos, crescemos, ficamos um tempo mais ou menos longo na carne e deixamos o corpo de carne. Assim é necessário para que a gente recomece depois. Não há nenhum organismo vivo, biológico, que dure para sempre. Nenhuma árvore, nenhum animal, nós mesmos. Faz parte da nossa existência a morte do corpo físico, para que a gente viva em plenitude a realidade espiritual. Assim, ninguém separa-se de ninguém. Nenhum filho, nenhuma mãe, nenhum pai se separam. Nenhum parente, nenhum amigo, nem mesmo os inimigos. Quando alguém desencarna e o que permanece fala, puxa, livrei-me de um desafeto, engano. Ninguém se livra de ninguém, muito menos dos desafetos. Por quê? Porque é da lei de Deus que não permaneça nenhum desafeto. É da lei de Deus que todos se amem incondicionalmente. E a nossa existência, uma após a outra, no correr dos séculos, é para que nós todos aprendamos a nos amar incondicionalmente. Isso, Chico Xavier nos ensinou, porque ele viveu o Evangelho. Como disse a música, ele tinha Jesus no coração. Isto é, os ensinamentos de Jesus ele vivenciou. Por isso que ele é tão importante na nossa existência. Para quem entra em contato com a doutrina espírita, e mesmo aqueles que não pertencem à doutrina espírita, a presença de Chico Xavier, hoje, através das imagens, através das gravações, das gravações dos programas que ele participou, nos emociona. Nos anos 50, 60, nos anos 60, quando teve um programa chamado Pinga Fogo, 2 programas, emocionou praticamente o Brasil, todos que assistiram.
As pessoas que nem simpatizavam com o Espiritismo, nem sabiam o que era, se comoveram. Choravam ao assistir, ao vê-lo e ouvi-lo, porque realmente ele transmitia isso, a presença de Jesus entre nós. Especial criatura, um presente de Jesus para nós, um sublime presente. Ele desencarnou no final de junho de 2002, dia 30 de junho, quando o Brasil comemorava, alegre, feliz, todo mundo, a conquista do Campeonato Mundial de Futebol. Acho que era o tetracampeonato, não é? Ele havia dito antes que ele deixaria a vida física quando o Brasil estivesse feliz. E ele realmente deixa a vida física com o Brasil feliz. A alegria era geral. E ele parte para o plano espiritual. Já estava bem idoso, 92 anos, bastante doente, não é? E parte deixando um legado de exemplos, de literatura, de ensinamentos, que vieram dos espíritos. O amor era dele, natural dele, por todos, pobres, ricos, bons e não bons, doentes e sãos, amava a todos. E deixa, com a sua presença entre nós, através do exercício da mediunidade, uma grandiosa obra literária. Grandiosa obra. Quando ele desencarnou, no seu velório, participaram, seguiram ao longo do caixão, para poder vê-lo pela última vez, o seu corpo, não é? 2.500 pessoas por hora, durante 48 horas. O governo do estado de Minas Gerais decretou luto oficial por 3 dias. E o presidente da República escreveu à nação valorizando o trabalho desse homem para todos, espíritas e não espíritas. A sua obra psicográfica inclui mais de 400 livros, com mais de 25 milhões de livros vendidos em diversas línguas. Milhares e milhares de mensagens consoladoras que familiares do outro lado da vida transmitiam através dele para aqueles que aqui permaneceram tristes, angustiados, sem esperanças, porque o seu ente querido tinha partido para o outro lado. Quantas mães, milhares de mães, que permaneciam desoladas, em lágrimas, tiveram o seu coração alentado pela mensagem que receberam de seus filhos, dizendo: mamãe, eu estou bem, não chore, não se preocupe, a vida continua, esperanças novas se abriam. Graças ao Chico Xavier, a sua mediunidade seguida com disciplina e amor. Assim foi o Chico. Depois, antes da sua morte, no ano de 2000, ele foi eleito o mineiro do século, maior número de votos. Concorreu nesse prêmio com mineiros famosos, Santos Dumont, entre eles, não é? E políticos, artistas, pessoas de renome, e ele venceu. Ele, o simples, humilde Chico Xavier, sem recursos, sem posses, milhares e milhares de livros, milhões, na verdade, de livros vendidos, e ele não ficou com nenhum tostão. Hoje, a vida de Chico é conhecida. Os espíritas conhecem, mas também os não espíritas, porque fala-se muito de Chico. Há livros sobre a vida de Chico Xavier, da história da sua vida,
das cartas do Chico, das suas mensagens, dos casos pitorescos de Chico Xavier. Não é? As pessoas se perguntavam, mas por que você passa necessidade, anda com essa roupa surrada, às vezes tem dificuldade até mesmo de manter uma despensa doméstica, sendo que você arrecada milhões e milhões com a venda de livros? E ele falava, esses livros não me pertencem, não fui eu que os escrevi, quem os escreveu foram os espíritos, não são meus, os recursos não são meus, são para as pessoas que precisam, para os necessitados, para os simples, para as instituições de caridade. Milhares de instituições, milhões de criaturas se beneficiaram com os recursos que vieram dos livros que ele psicografou. Faleceu querido por milhões e milhões no Brasil inteiro. Conhecido, amado, como nós amamos Chico Xavier. Mas nem sempre foi assim. Ele nasceu em 2 de abril de 1910. 109 anos agora. Por que abril é o mês de Chico Xavier? Porque ele nasceu em abril, dia 2, numa família pobre, muito simples, da cidade de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais. Família numerosa, 9 filhos, dificuldades econômicas, o pai vendia bilhete de loteria, sua mãe lavava roupa para poder ajudar nas despesas da casa. Mas desde cedo a mediunidade esteve presente na vida dele. Via os seres espirituais, ouvia, conversava com eles, sonhava, relatava os sonhos, mas aqueles fenômenos, naquela época, numa cidade profundamente católica, causavam estranheza. E o próprio pai, os parentes, o padre, os vizinhos achavam que ele era alucinado. Esse menino é alucinado. O pai chegou até consultar um pároco de uma cidade maior que disse, não deixe ele ler mais nada, não deixe ele ver revista, porque não existe, depois que morre, ninguém volta para falar. Então deve ser o capeta que está falando com ele. Veja o sofrimento moral dessa criança. E quando ele tinha 5 anos de idade, a sua mãe, um espírito bondoso, iluminado, desencarna. Antes de desencarnar, muito doente, ela disse para o pai, o João, fala, olha, não deixe as crianças em abandono. Distribua as crianças na casa dos nossos parentes e pessoas de confiança, até você se reorganizar. Porque ganhar o pão de cada dia e cuidar de 9 crianças é muito difícil, elas iam ficar na rua. E assim se dá. Logo depois do enterro, do corpo, as crianças são distribuídas e o Chico fica com uma madrinha, Rita de Cássia. Uma mulher boa, mas de pouca compreensão de como que são as criaturas, as crianças, com seus próprios problemas. Provavelmente ela tinha muitos problemas. Ela cuida do Chico, a outra criança dela, e esse menino de 5 anos é maltratado por ela, a título de educá-lo. Todo dia ele apanhava, levava surra com vara de marmelo, e às vezes, ela irritada, porque não compreendia a mediunidade do menino, estocava o ventre do Chico com garfo. Um dia, destemperada, ela estocou com mais força, furou a barriguinha dele. Demorou muito para sarar. Sangrava. Ele foi obrigado até, pela ilusão dessa mulher, que achava que aqueles fenômenos que ocorreram com ele, eventualmente poderiam acarretar a cura do menino com o joelho ferido, ela fez com que o Chico lambesse por alguns dias a ferida.
Ele estava desolado, triste. O único contentamento que o Chico tinha era, quando estava sozinho, correr para o quintal. E ali rezava. Muito católico, desde pequenininho, muito cheio de fé, orava. E um dia, após fazer a prece do Pai Nosso, quem ele vê? Quem aparece para ele? A sua mãe. Sua mãe aparece e ele fica feliz. Ah, mãe, a senhora cumpriu a promessa. Por favor, leve-me daqui. Eu apanho muito, estou sofrendo muito. Eu só choro. E a mãe falou para ele: Chico, tenha paciência. Tenha paciência. O sofrimento fortalece. Você precisa ser forte para o trabalho que você vai realizar. Quem não sofre, não aprende a viver, não aprende a ser forte. Tenha paciência. Palavra sagrada. Paciência. Porque paciência foi uma diretriz da sua vida. Paciência. Porque o sofrimento o acompanhou pela vida inteira, seus 92 anos. E ele teve que ter paciência. Porque há o sofrimento físico, as dores, as doenças, mas há o sofrimento moral, o escárnio, as perseguições, que ele teve que enfrentar com paciência. Na sucessão de encontros que ele teve com a mãe no quintal, ela falava: meu filho, tenha paciência, espere, em breve tudo vai se resolver. E realmente assim ocorreu. Muitas vezes, ele, revoltado com as coisas que ocorriam, a mãe dizia: meu filho, não se revolte, tenha educação, tenha disciplina para controlar o seu pensamento. Não pense mal das pessoas, tenha disciplina, paciência e disciplina. As duas palavras que ele teve que colocar em prática. Paciência e disciplina por toda a sua vida para realizar a obra que ele realmente realizou. Sem paciência, sem disciplina, não sairia nada. E ele tinha uma tarefa importantíssima. O tempo passou, o seu pai casou novamente com uma mulher muito bondosa, e a primeira coisa que ela fez foi recolher os 9 filhos sob a sua guarda. E criou um afeto muito especial pelo Chico. E o compreendeu, mesmo sem saber sobre a mediunidade, sem compreender os fenômenos, ela o acudia quando a mediunidade aflorava e ele não tinha com quem conversar. E ela falava: Chico, como que é isso? Como é que pode? E ouvia o menino carinhosamente. E assim foi. Mas ela também não viveu muito tempo, desencarnou. Mas aí ele já estava maiorzinho, já tinha mais compreensão. E seguiu a sua vida, foi trabalhar muito cedo, dificuldades para estudar, não havia recursos financeiros, mal completou o grupo, não é? Foi trabalhar numa fábrica de tecidos da cidade, importante fonte econômica para a cidade na época. Só que aquela poeira do tecido, do algodão, fez muito mal para ele, comprometeu os seus pulmões, ele adoeceu. Depois deixou a fábrica, foi trabalhar no armazém, começava às 6 da manhã, terminava mais das 18 horas, direto, depois ia estudar. E assim foi, e a mediunidade sempre presente, acordava sobressaltado, com as visões que tinha, com os sonhos, conversava com pessoas que os outros não viam, até que um dia uma das suas irmãs adoece e um casal de espíritas se reúne na casa tentando curá-la, porque era um mal de natureza psíquica espiritual. E ali ele é apresentado pela primeira vez a um trabalho espírita. E ali começa a sua jornada de contribuição para a humanidade, porque não é só para o Brasil, é para a humanidade inteira a contribuição do Chico. Ele
tem a oportunidade de receber a psicografia, ou através da psicografia, uma mensagem da mãe. Fala, Chico, porque ele tinha ficado um tempo enorme sem contato com ela. Acho que dos 10 aos 17 anos. Aí ela passa essa mensagem e fala, Chico, está vendo esses 2 livros que estão aí sobre a mesa à sua frente? Um era o Evangelho segundo o Espiritismo, o outro, o Livro dos Espíritos. E ela diz, está aí o roteiro da sua vida. Estude esses livros, coloque em prática, porque eles são o caminho que você vai seguir. Está aí. Estude, medite a respeito. E assim ele faz, ou faz. Não é? O tempo passou, começou a se exercitar na mediunidade, não sabia que ele não sabia que ele podia escrever. De repente, a mediunidade da escrita, a psicografia, aparece. E ele, quase que num ato mecânico, pegava o papel, os lápis, escrevia o que os espíritos ditavam para ele, ou se manifestavam para ele. Até surgir um primeiro livro, um livro de poesias, chamado Parnaso de Além-Túmulo. Um livro extraordinário, porque aqueles grandes poetas da literatura brasileira, que já estavam desencarnados, se manifestaram gradativamente e foram ditando poesias, poemas para o Chico. Agora, com esses poetas, com uma visão mais ampla e profunda da vida. Porque do outro lado da vida eles podiam enxergar as razões das coisas. E esse livro é magnífico. Foi impresso, vendeu, vende até hoje. E quem puder, lê, porque ele enriquece muito. Mas, um dia, para nós não entrarmos em muitos detalhes da vida do Chico, um dia ele estava junto à represa que tinha ali perto de Pedro Leopoldo, perto do rio, uma pequena cachoeira. Ele costumava, num cenário muito bonito, ele gostava de sentar-se lá no final da tarde e orava, meditava, pensava na vida, nos seus problemas, quando aparece junto dele a figura de um homem. Ele olha, se surpreende, não é? Se assusta um pouco e a pessoa fala, Chico, eu venho lhe propor algo. Eu venho lhe propor que você trabalhe comigo. Ele se espanta, não é? Como ver o mundo espiritual para ele era uma coisa comum, ele não se espanta de ver o espírito. Ele se espanta daquele espírito propor para ele um trabalho em conjunto. E o espírito fala, você aceita? E ele fala, mas o que eu preciso fazer? Você vai escrever livros. Fala, mas eu mal terminei o grupo escolar, como é que eu vou escrever livros? Fala, vai. Mas tem 3 condições. A primeira condição é que você tenha disciplina. A segunda, que você tenha disciplina. E a terceira, que você tenha disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Sem disciplina, nós não fazemos nada em nossa vida. Sem disciplina, nós não somos felizes. Fazemos tudo, mesmo que se trabalhe muito, sem disciplina se trabalha infrutíferamente. Sem disciplina, não se suporta sem revolta ou sofrimento. Sem disciplina, não se estabelece boas relações com as pessoas que convivem conosco. É preciso disciplina. Disciplinar o pensamento, disciplinar as palavras, disciplinar as ações. E o Chico aceita. E aí começa o seu trabalho voltoso de escrita de livros. A pessoa que compareceu naquela tarde, naquele final de tarde, aquele espírito, se apresentou imponente, com uma toga romana
da antiga Roma imperial, e mal sabia o Chico que aquele homem que se apresentava daquela forma, se apresentava da forma e com a vestimenta que teve há 2000 anos, lá na época que Jesus esteve entre nós. Se apresentou com o nome de Emmanuel, ou Emanuel, como queira. Começaram a trabalhar juntos. Os primeiros ensaios, a primeira literatura, até que Emmanuel falou: Chico, você vai escrever sobre a minha vida, eu vou ditar para você. O livro que foi editado chamou-se Há 2000 anos, da época que esse homem viveu lá em Roma e na Palestina. Esse é o título do livro, Há 2000 anos. Só que, antes de começar a passar as informações para o Chico, ele levou Chico a vislumbrar espiritualmente todo aquele cenário da Roma de há 2000 anos. Os locais, as casas, as pessoas, tudo passava como um filme na mente do Chico. E aí ficava mais fácil para ele colocar no papel as coisas. Entendia o que é que Emmanuel queria, pretendia. Mal sabia o Chico, mal sabia que nessa história de há 2000 anos, que esse romano da época estava ali no presente, passando para ele, mal sabia ele que ele fazia parte dessa história. Fazia parte. Ele estava lá, ele era um dos personagens. Depois de há 2000 anos, esse Emmanuel, esse espírito extraordinário, dita para o Chico um outro livro, chamado 50 anos depois. É uma continuação do primeiro. Novamente está lá Emmanuel, agora numa situação diferente, socialmente falando, economicamente falando, e o Chico também está lá. Depois desse vem um terceiro. Nesse intermeio tem um livro fantástico chamado Paulo Estevam, uma obra-prima da literatura e da literatura religiosa. Mas o terceiro livro da série biográfica de Emmanuel chama-se Ave Cristo. Ave Cristo é um livro, talvez o livro mais extraordinário sobre a lei de causa e efeito e da redenção das criaturas. Lá está Emmanuel, lá está Chico, como personagens do livro. Chico nem tinha clareza, passou a ter clareza. Mal sabia ele que ele fazia parte de toda essa história daquele que ele chamava de meu amigo, que era o seu mentor, que era o Emmanuel, que estava sempre junto dele. Mal sabia ele. Nós sempre pensamos assim, o Chico estava lá, um médium extraordinário, um moço ainda, meditando, sentando, orando, de repente aparece um espírito e fala: esse rapaz tem uma mediunidade boa, vou pegá-lo para escrever os livros. Ideia falsa, não é? Não é assim que as coisas ocorrem. No plano espiritual, nada ocorre por acaso. Nas linhas da nossa vida, tudo que é importante, tudo que é fundamental é planejado muito cuidadosamente. Muito cuidadosamente. Nós vivenciamos o acaso? Vivenciamos. Tem coisas que ocorrem, não previstas, mas faz parte da existência, para que a gente aprenda a tratar de maneira correta, mesmo aquilo que ocorre por acaso. Mas o que é determinante, o que é principal, não ocorre por acaso. Então a presença de Emmanuel na vida do Chico não é um acaso, é um planejamento longo, sofrido, de milhares de anos.
não 2.000, milhares. Nós podemos, pela literatura, hoje em dia, encontrarmos esses personagens, Emmanuel e Chico, lá na época dos faraós, no Egito Antigo, 3.000 anos antes do advento de Cristo. Já Emmanuel envolvido com a atividade intelectual, sacerdotal, e Chico, como mulher, trabalhando já, ou pelo menos aprendendo a trabalhar com a conexão com os que eram chamados mortos. Ele chega, ou ela, na época, a ser, numa certa encarnação, talvez a primeira faraó do Egito, a primeira mulher faraó do Egito, bondosa, já tendo uma noção clara de um poder único, superior, não é? A espiritualidade aguçada. Os séculos correm, os personagens não são só os dois, não é só o Chico e Emmanuel, são muitas pessoas, porque na nossa vida nós temos muitos contatos de familiares, de amigos, a nossa vida é toda entrelaçada, ninguém passa as suas existências sozinho, todas as nossas existências são entrelaçadas com muitos personagens, muitos. E a gente, por necessidade de aprendizado, de aprimoramento, nós vamos vivenciando essas experiências em comum em vidas sucessivas. Um dia, uma mãe tem os seus filhos, os ama como mãe. Mas pode ser que num outro momento, entes queridos venham até mesmo como cônjuge, ou outro tipo de parente, ou amigo. As posições se trocam. Eventualmente hoje, um que é homem, por necessidade de aprendizado, reencarna num corpo feminino, vice-versa. Hoje, um que é filho pode reencarnar como pai ou mãe daqueles que foram seus pais e suas mães. É uma troca permanente de experiências para que nós possamos transformar desafetos em afetos, ódios em amor. Esse é o papel da família, da pequena família, da família ali de pai, mãe, de cônjuges, irmãos, a família mais íntima. Ela é um verdadeiro cadinho de transformação. É no seio familiar que nós transformamos os nossos desafetos em amores queridos, os nossos ódios de longa data em amor incondicional. A família é algo absolutamente fundamental, importante na vida da sociedade. E a família maior, dos outros parentes, todos estamos interligados. Então, essas histórias todas que foram ditadas mostram isso. Chegando a 2.000 anos, para ficar mais próximo, nós vamos encontrar Emmanuel na figura de um senador romano, de nome Públio Lentulus, ou Lentulus, uma família importante na época de Roma, de séculos, né, de senadores, cônsules. E o Emmanuel, esse que tinha o nome de Públio Lentulus, era um senador da República, ou melhor, do Império. Nessa época já era Império Romano. Ali nós vamos encontrar esse senador numa situação de dificuldade muito grande. Ele era casado com uma mulher que era um verdadeiro anjo, um espírito iluminado, um espírito que veio junto com ele para ajudá-lo a progredir espiritualmente. Tiveram uma filha de nome Flávia, e essa filha, ainda menina, adquiriu lepra. E o pai e a mãe estavam desesperados, porque a medicina da época não conseguia curar isso. Socialmente seria a desgraça deles, e afetivamente uma tragédia.
Já pensou ver a menininha condenada a um sofrimento atroz? Aí um amigo, Flamínio, senador também da República, do Império Romano, sugere para ele: Públio, por que você não vai para a Palestina? O clima é mais ameno, lá você vai encontrar, afastado da sociedade romana, tão agitada, a tranquilidade suficiente para cuidar da sua filha e, quem sabe, encontrar a cura para ela. E ele decide ir. Lívia, a esposa dele, estava esperando um neném. Depois que esse neném nasce, recebeu o nome de Marcos, alguns meses depois eles embarcam para a Palestina, em direção a Jerusalém. Ele vai com missões do imperador, né, e se instala perto do lago de Cafarnaum, e ali ele tem uma oportunidade única na sua vida. Ocorrem peripécias, ocorrem coisas graves na sua jornada desde a chegada. Nem nos importa agora. O que importa é que esse homem, esse Públio Lentulus, antes de ir para a Palestina, conversando com seu amigo, o senador Flamínio, relata para ele algo que o tinha perturbado muito. E fala: meu amigo, eu estou muito abatido, porque eu tive um sonho estranho. Eu me vi na figura do meu bisavô, cujo nome também era Públio Lentulus, ou Lentulus, Sura. Me vi na figura do meu bisavô, na época de um grande acontecimento em Roma, uma revolta, né? Meu avô participou ativamente, era senador e cônsul da República na época, e cometeu atrocidades. Prendeu gente, ele na função de juiz, passava ordens de execução. E o que mais me aterrorizou no sonho é que eu via, como se fosse eu, passando sentenças para que pessoas fossem cegadas com ferro em brasa. E pior ainda, eu assistia friamente tudo isso. E depois levou o amigo ao altar doméstico, no interior da residência, mostrando a estatueta que representava o seu bisavô, e fala: olha a semelhança entre ele e eu. O amigo tenta dissuadi-lo dessa ideia, mas essa ideia estava marcada profundamente no seu espírito. Ele realmente tinha sido aquela personalidade que era o seu bisavô, que tinha feito todas essas atrocidades. Um homem afeito à justiça, culto, mas que naquele momento de fraqueza e orgulho cometeu atrocidades. Reencarnou, não demorou muito tempo, na figura do bisneto, e, sob a proteção de Lívia, teve uma oportunidade muito especial, graças a Lívia, sua esposa. Qual foi a oportunidade que ele teve? Ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Jesus. Lívia, como já era um ser evangelizado, mesmo antes de ser cristã, logo que ouviu sobre Jesus e o que ele ensinava, se interessou e se comoveu. E fala para o marido: olha, vamos procurar Jesus, dizem que ele cura, que é um homem muito bom. E o orgulhoso senador se recusa. Mas de tanto a esposa implorar, ele falou: tá bom, eu vou me encontrar com esse Jesus, mas não em público. Eu não vou me expor ao escárnio dos outros, o senador da República, e falar com um carpinteiro. Mas ele vai, prometeu para a esposa, num final de tarde, já começando a anoitecer, ele vai para o local, para a praia, ali junto do lago, onde Jesus costumava estar. Caminha disfarçadamente, para ninguém achar que ele estava procurando alguém, até que ele senta numa pedra e fala: não vou achar Jesus, que bobagem que eu estou fazendo aqui, não é?
Mas, de repente, ele escuta passos, levanta a cabeça e vê a figura majestosa de Jesus. Aquele olhar profundo e amoroso, aquele sorriso que expressava compreensão e ao mesmo tempo severidade. E Jesus vem falar com ele e fala: Público, por que não me procurastes à luz do dia, como era mais digno de você fazer? Querer me encontrar às escondidas, para ninguém ver. O magnetismo de Jesus era tão impressionante que esse senador orgulhoso cai por terra de joelho e desmancha em lágrimas. E Jesus começa a conversar com ele e fala: olha, a sua filha já está curada, não por você, mas por Lívia, sua esposa. Mas você está tendo hoje uma oportunidade única que pode mudar a direção, o rumo da sua existência. Preste bem atenção e explica para ele algumas coisas importantes que estão no Evangelho e acerca da sucessão das nossas vidas. E ele pega no sono. Quando desperta, Jesus não está mais lá. Mas ele, muito orgulhoso, fala: não, isso aí foi sonho, que bobagem minha. Não é? Volta para casa, negando o que tinha visto e o que tinha ouvido. Mas não completamente, porque aquilo ficou gravado no seu espírito. Mas desprezou a oportunidade. Desprezou, os padecimentos continuaram, não é? E retorna para Roma, quando na morte do amigo, volta com a família. O filhinho mais novo tinha sido raptado por força do seu próprio orgulho, porque um rapaz atirou uma pedra, bateu nele, e ele mandou prender o rapaz, que foi vendido como escravo. E o pai daquele rapaz foi conversar com ele para pedir perdão pelo filho, e ele negou o perdão. E o homem falou: olha, você conquistou um inimigo para sempre, eu vou me vingar. Seja hoje, seja amanhã, eu vou me vingar. Se vinga. Por quê? Correram umas décadas, já em Roma, ocorreu uma sucessão de fenômenos, de efeitos, não é? De relações humanas. E Roma tinha decidido destruir Jerusalém, por causa das revoltas que ali existiam. O imperador chama o público que tinha vivido naquela região, chama um outro senador e fala: olha, vocês vão acompanhar as tropas, as legiões, como conselheiros. Vocês conhecem a psicologia daquele povo, vocês vão ajudar os generais. A luta foi sangrenta, corpo a corpo, rua a rua, casa a casa. E num momento desse, ele e o amigo são presos pelos revoltosos e são cegados com o ferro em brasa. Ele volta para Roma. Lívia, sua esposa, se converter ao cristianismo e é morta no circo romano. Ele havia, por causa de intrigas, olha como é problemático as intrigas, as maledicências. Ele foi instado a achar que a esposa o traía. E ele segregou ela dentro de casa, sem um contato com a própria filha. Não conversava com ela, a filha não podia conversar, foi uma tristeza enorme. E ela acabou indo ouvir uma preleção sobre o Evangelho, foram presas, ela e as outras pessoas, e levadas para o circo onde morreu. E ele é cego, a filha também ficou cega por força da maldade humana, os dois sós começaram a viver
de uma tristeza profunda. Foram morar na cidade de Pompeia, uma cidade magnífica, belíssima, culta, mas cheia de degradações morais. E lá em Pompeia, quando havia a possibilidade de ele receber uma homenagem muito grande, como senador da República e outros, ocorre a erupção do vulcão, do Vesúvio. E morre ele, a filha e os outros todos, morreu praticamente todos da cidade de Pompeia, sufocados pela nuvem de poeira, de fumaça, que saía do vulcão a altas temperaturas, calcinava tudo. Os corpos foram enterrados, a cidade foi enterrada, o corpo em si desaparecia pelo calor, mas a carcaça de material, de cinzas que se formava sobre os corpos, permaneceram até hoje. Animais, pessoas, nas posições mais diversas, sufocando, tentando fugir, estão ali representadas por aquelas espécies de estátuas ocas. A cidade só foi ser redescoberta muitos e muitos séculos depois. E lá faleceu esse senador romano. Só que esse senador romano é Emmanuel, ou era. E a filha, que também ficou cega por causa da maldade humana, que tinha na época o nome de Flávia. Quem é essa figura? Aquele que veio a ser o Chico Xavier. Então, Emmanuel e Chico já se conheciam de muito tempo, de milhares de anos. Vai saber desde quando? Desde quando? Passou o tempo, Emmanuel tem a oportunidade de reencarnar logo depois, 50 anos depois, só que agora como escravo, não mais como um senador orgulhoso e rico, um escravo pobre. Se torna cristão e morre na arena, sacrificado junto com outros cristãos. Passa o tempo, volta Emmanuel, volta Chico, 200 anos depois, ainda em Roma, quando a perseguição aos cristãos era bárbara, terrível, violências incríveis que se praticavam contra os cristãos, nós vamos encontrá-los novamente. Numa história incrível, extraordinária, nós vamos encontrar Emmanuel, Chico e outros personagens na cidade de Roma e na cidade de Lyon, hoje cidade de Lyon, na França, que era romana na época, não é? Era uma província romana. Como é que nós vamos encontrá-los? Veja, desde um passado remoto, essa figura feminina, reencarnada sucessivamente como mulher, que desde milênios começou a aprender o trato com o mundo espiritual, como sacerdotisa, e vem vindo um grupo de pessoas, afetos e desafetos, se reencontram no 200 e pouco da era cristã, para acertar as contas. Afetos e desafetos, amores e ódios se reencontram. E nós vamos reencontrá-los, ou melhor, nós vamos encontrá-los, esses personagens, dessa caminhada longa, em Minas Gerais. Nessa terceira fase da literatura que Emmanuel passa para o Chico, nós vamos encontrar o Emmanuel como um escravo liberto, e músico, afinador de instrumentos. Vamos encontrá-lo com uma moça chamada Lívia, não a Lívia, que foi esposa do Rubro Lenturos. Lívia, nome que foi dado a uma criança que foi abandonada, uma patrícia romana, que faz parte do grupo todo, grávida,
uma gravidez indesejada, pede para a criada levá-la para o mato para ela morrer. Mas ela se compadece, não deixa a criança sozinha, e um homem adota essa criança como filha e cria ela com um amor extremado. Ele era culto, filósofo, e ela recebe uma educação primorosa na música, na filosofia e um coração boníssimo. Ele tinha o nome, esqueci o nome do Emmanuel dessa época, não é? Basílio, o nome dele. E ela, Lívia, pai e filha, filha adotiva. Em Roma, ocorreu um fato especial, algumas décadas antes. Numa execução de cristãos no circo, um espírito já testado no testemunho a Jesus, desencarna e pede para o seu protetor espiritual, do seu instrutor espiritual, que o deixasse recuperar o filho que permanecia perdido no mundo. O nome do filho era Tassiano. E o mentor dele fala: não, Quinto Varro, que era o nome desse espírito, você tem méritos para seguir adiante, venha comigo, deixa o seu filho, porque eu ouvi recentemente, o filho já estava desencarnado também, mas ele está perdido. Ele passa o tempo no circo, vendo aqueles espetáculos sanguinários, em atitudes deploráveis. Você não vai, deixa o tempo fazer o seu serviço. Mas o Quinto Varro pede com tanto amor, tanto empenho, que o seu protetor fala: tá bom, eu vou permitir que você fique 100 anos tentando recuperar o seu filho. Você vai ter um século. Se depois de um século você não recuperá-lo, deixa que a dor faça o que tem que ser feito. Então esse Quinto Varro volta à vida física, recebe no seu lar a reencarnação do filho, Tassiano, e ocorre um fato muito marcante, porque ele renasce, o Quinto Varro renasce como romano, patrício, de nome, não é? É importante, mas sem recursos. Participou de comando da legião, do exército, tudo, tinha um nome, mas não tinha riqueza. E trabalhava com um comerciante muito rico, dono de estaleiro, fazia grandes negociações de mercadorias no Mediterrâneo. E um dia, chegando em casa, esse seu empregador, ele percebeu que esse empregador seduziu a sua esposa e ficou muito revoltado, mas se equilibrou rapidamente e falou: se eu cometer alguma barbaridade aqui, o que é que vai ocorrer? Quem vai ser prejudicado é meu filho. No dia seguinte ele sai de casa. Como ele já estava sensibilizado pela palavra de Jesus, ele vai procurar velhos pregadores que moravam num bairro pobre de Roma. E lá ele recebe um convite para ir com um deles para a Palestina. Só que ele não sabia que aquele pregador, já em idade, e ele próprio, estavam marcados para morrer. Já se tinha estabelecido um assassino para fazer esse trabalho. No bar, à noite, o assassino fala para ele: olha, o senhor não desça nos porões. Eu vou poupar a sua vida porque eu servi com o senhor nas legiões, mas não desça. Quando ele atina o que está acontecendo, que ele percebe, ele corre para o porão, mas era tarde. Ele encontra o velho pregador, de nome Corvino, já moribundo. E esse homem fala para ele: Quinto, deixe o barco no primeiro porto que você puder, não volte mais para Roma, vá para as Galhas, vá para León e se apresenta para a minha comunidade e assuma o meu nome, passe a ser também Corvino. E isso ocorre, e esse Corvino vai
para a cidade de Lyon, se torna um membro ativo da comunidade cristã, muito querido de todos, monta uma escola para crianças, trabalhava como jardineiro e se tornou muito querido. Só que um dia, o seu filho, já adulto, Estaciano, que foi criado pelo comerciante, né, que acabou casando com a mulher do Ave, a família toda vai visitar a propriedade que eles tinham lá perto dessa cidade. E ele fica com tanta vontade de ver o filho que se aproxima e faz uma relação de amizade com o filho que não reconhece. Quando ele saiu de casa, o filho era um bebezinho. Fazem amizade a ponto de ele pedir para esse Tassiano, que era o filho dele, se podia trazer as crianças para uma festa que pudesse ser na propriedade. E o Tassiano concorda. As crianças são levadas para essa propriedade. Tem doces, brinquedos, mas no final, uma das crianças, a pedido dele, eles vão cantar, mas a criança canta um hino cristão. Quando ela canta o hino cristão, que o Tassiano percebe que eles eram cristãos, fica irado e pede para o seu capataz trazer os cachorros para pegar as crianças. É uma correria, um desespero. Um dos cães mata uma das crianças. E começou uma perseguição ainda maior aos cristãos da localidade. Vieram autoridades de Roma e o quinto Vário foi condenado à morte por decapitação. Se tentou decapitá-lo 3 vezes. As 3 vezes o carrasco falhou. O pescoço não foi cortado. O estrago foi grande, no seu ombro, na clavícula, no seu tórax. Mas, pela lei romana, se você sobrevivesse a 3 tentativas de decapitação, você não era mais decapitado. Ele foi levado para a prisão e morreu. O assassino, com um remorso tremendo, procura o Tassiano e fala: olha, na verdade, o que ocorre é o seguinte: aquele homem que está moribundo lá é seu pai. Eu fui pago para matá-lo. Eu matei o pregador. Eu trabalho a soldo do que é o seu padrasto. E o Tassiano ficou desesperado, foi ver o pai moribundo. E o que é impressionante é que o pai verdadeiro fala para ele: meu filho, não se revolte contra o seu pai adotivo. Ele criou você, educou você, confia em você, cuidou da sua mãe. Então, perdoa e não odeie o seu pai. E morre. Ele ficou impressionado como é que alguém tinha sido expropriado do próprio lar, da própria família, pedia para ele perdoar. E ele se transforma, alguma coisa se modifica nele. Mas ele ainda não é cristão. Esse Tassiano, casado, tinha 2 filhas. A esposa era muito dada aos prazeres de Roma, a vida de Roma, decide voltar para Roma, com a filha mais velha. E ele permanece lá na cidade francesa com a filha menor, de nome Blandina. Essa Blandina nós conhecemos no meio espírita. É a Meimei, o famoso espírito Meimei, que viveu no século passado, morreu jovem ainda, desencarnou jovem. A casa que eu frequento tem uma creche, a creche chama-se Creche Meimei. Só que Tassiano ainda era orgulhoso e avesso à palavra de Jesus. O quinto Vário reencarna mais uma vez. E nessa segunda vez, ainda criança, consegue levar o filho Tassiano, que acabou ficando cego no acidente, para as catacumbas para ouvir os pregadores cristãos, e ali são presos, e o próprio Tassiano. E o menino, que tinha sido o pai dele, é preso num poste com betume para ser queimado vivo. E o filho, mal sabia que aquele menino tinha sido seu pai, abraçado às pernas do filho,
ouvindo o filho cantar um hino cristão, morre junto com os outros. Antes que isso ocorresse, ele e a filha, Brandina, passeando de barco pela cidade, escutam uma voz feminina cantando. Se aproximam, é uma moça bonita, e fazem amizade. Conhece o pai dela, aquela moça que tinha sido colocada para morrer foi recolhida por aquele homem já com alguma idade. O Tassiano conhece os dois e um amor natural surge entre ele e essa moça. Ele a pede em casamento, mas ela era casada, o marido não estava interessado nela. Inteiro para Roma. Mas ela, com uma sensatez tremenda, uma clareza de raciocínio, fala: não, nós nos amamos, mas nós não podemos ter nada de especial. Eu sou casada, você é casado, e tem essa menina, Brandina, que precisa do nosso exemplo. Que exemplo vamos dar a ela se fizermos alguma coisa que desabone a nossa vida? E permaneceram numa profunda amizade. Quem é esse Tassiano? Vem junto com Lívia e Basílio de épocas passadas, da época de Roma, de há 2000 anos, da época do Egito Antigo. Eles vêm juntos. Esse Tassiano e a Lívia, o que foi marido dela há 2000 anos, e a Flávia, filha de Públio, são as mesmas pessoas. Como o Basílio é o mesmo Emmanuel, 200 anos depois, 250 anos depois, não é? Se reencontram. E o amor começa a transformar o Basílio. O amor dela, a sensatez dela, não é? O transforma. E o pai, do barrio, com todo o seu sacrifício, o transforma também. Não o suficiente para que em vidas posteriores ele se espiritualize, mas não é mais a mesma pessoa. Modifica-se. O tempo corre, os séculos correm. Aonde é que nós vamos encontrar os nossos personagens? No Brasil. No final do século XIX e começo do século XX. Aonde? Em diversos estados do Brasil, mas particularmente em Minas Gerais. Particularmente em Pedro Leopoldo, em Uberaba, em Belo Horizonte, vamos encontrar as mesmas pessoas. Agora, a Flávia, de há 2000 anos, a Lívia, do Ave Cristo, dessa época de 200 anos depois de Cristo, está lá, na figura de Chico Xavier. Emmanuel não está reencarnado nessa época. Se apresenta como espírito para aquela que foi sua filha, seu ente querido muitas vezes. Eles tinham uma ligação profunda. Vai se saber desde quando. Então não foi um acaso. Foi um plano efetivado de obra de caridade para com todas as pessoas através da literatura espírita e da exemplificação, que é fruto do aprendizado dessas criaturas através do sofrimento. O que podia ser feito pelo amor não foi feito, o sofrimento deu conta de fazer. Durante milhares de anos, particularmente durante 2000 anos, vivenciaram ódios, afetos, desafetos, vivenciaram vidas comuns até chegar ao ponto em que estavam preparados para trazer no Brasil a boa nova do Espiritismo que tinha sido implantado na França por Kardec. Se reencontram com uma tarefa, e ali nós vamos encontrar eles todos, na figura de quem? De Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era aquele empregador que foi assassinado no bairro de Corvino. O Varre, que foi para a França, que queria recuperar o filho, se tornou, no século XVII,
final do século XVI e XVII, um santo da Igreja Católica, um homem de uma iluminação extraordinária. E por uma inspiração do alto, no começo do século XIX, por influência do imperador Dom Pedro I, ele se torna padroeiro do Brasil. Padroeiro do Brasil, com o nome de Pedro de Alcântara. Há uma igreja em Petrópolis dedicada pelo imperador a essa figura excelsa, um espírito altamente iluminado. Nós vamos encontrar Eurípides Barçanufo, vamos encontrar Caibar, vamos encontrar tantos outros nomes do Espiritismo que não são tão conhecidos como esse. Não é? Vamos encontrar um personagem interessantíssimo, que conviveu com Chico, que casou com Meimei, mas ficou viúvo logo, que por força do encontro com Chico Xavier se torna espírita e militante ativo do Espiritismo e amigo íntimo do Chico. O Chico, um dia, falou para ele, olha, ele chamava ele de Naldinho, não é? Que é Arnaldo, o nome é Arnaldo Rocha. Falou, Naldinho, quando eu desencarnar, vai surgir muita história ao meu respeito, mas você sabe da minha história, porque durante noites a fios nos nossos encontros de estudo, eu, você e os outros, muitas vezes os espíritos relatavam para nós quem fomos no passado. Então você sabe da história. Então você tem a liberdade de contar a minha história. E Arnaldo, depois da morte do Chico, tem a oportunidade de relatar isso. Toda a trajetória deles todos. Então olha que coisa incrível. Nada ocorre por acaso quando se é importante na evolução humana um caminho a ser seguido. O encontro de Emmanuel e Chico não é casual, é fruto de uma existência milenar de sacrifícios, de lutas, de tristezas, de testemunho da verdade. Esses personagens importantíssimos no mundo da religião não são importantíssimos por acaso, é porque deram o testemunho da verdade, da fidelidade à verdade, ao Evangelho, como os nossos personagens. Por isso Chico é quem é, por isso que ele carrega no coração a verdade de Jesus, o Evangelho. Por isso que Emmanuel trabalha com Chico numa literatura muito especial, porque através dos livros que foram psicografados por Chico, de diversos autores, mas principalmente com o autor espiritual Emmanuel e com o autor espiritual André Luiz, nós temos a oportunidade de encontrarmos na literatura o consolo e a esperança. Toda essa literatura, as cartas de entes queridos e os romances e as explicações do mundo espiritual têm um papel de nos conduzir à felicidade pela compreensão e certeza da existência do mundo espiritual e das leis de Deus que devemos seguir. Quando estamos tristes e abatidos, nós vamos encontrar nas palavras de Emmanuel, psicografadas pelo Chico, a consolação e a esperança. Quando estamos meio descrentes, pondo em dúvida a nossa própria fé, vamos encontrar nas obras psicografadas pelo Chico o conhecimento necessário para que fortaleçamos a nossa fé. Vamos encontrar na psicografia do Chico e na vida do Chico o Evangelho vivo, as lições meditadas das passagens do Evangelho, daquilo que Jesus disse, e o exemplo de Chico, fortalecendo a nossa fé. Então, Chico Xavier é para nós a presença viva do Consolador prometido por Jesus. Há 2000 anos,
Na última ceia, no último encontro de Jesus com seus discípulos, ele disse, e está retratado, está escrito em João. João foi o que guardou bem essa passagem. Ele diz, não se abatam, em breve não estarei mais entre vós, mas vocês compreendem, vocês me verão. Mas pedirei ao Pai, e o Pai enviará no momento oportuno, quando a humanidade tiver condição de compreender, o Paráclito, o Consolador, que reavivará no coração das criaturas o meu ensinamento e permitirá que, à luz de novos entendimentos, se compreenda o que hoje não é possível ser compreendido. Esse é o Espiritismo, é o Consolador prometido, a revelação do mundo espiritual e o reavivar dos ensinamentos de Jesus à luz de leis eternas. E no Brasil, quem sedimenta isso é a obra de Chico Xavier. Esteve presente no século passado, na nossa infância, na nossa juventude, maturidade, está presente hoje conosco, com os jovens, e estará presente para sempre. Por quê? Porque a presença de Chico Xavier no seu trabalho junto com Emmanuel, para nós, é um sublime presente que Jesus nos dá. Saibamos aproveitar esse presente, meditando sobre os seus ensinamentos ali expostos, meditando sobre o exemplo da sua vida, meditando de como devemos ser de hoje para frente, porque nós somos para sempre felizes, para progredir sempre. A morte não existe, existe a vida eterna. A dor é um compromisso que assumimos, mas nós podemos, pelo amor, fazer as conquistas que, se nós não fizermos pelo amor, vamos fazer pela dor. Que tudo isso sirva para nós de esclarecimento e exemplo, e que Jesus nos ampare sempre.